Vou colocar agora aqui, ó, quais são os que eu considero aqui, ó, como os principais, vou até passar para baixo aqui, ó. Quais são os principais relatórios que você pode gerar aí em inventários contínuos aí em florestas plantadas, tá? Os principais tipos de relatórios que você vai gerar nos inventários contínuos, né, são todos esses relacionados com esse aí que vocês estão vendo, tá? As médias de diâmetro, altura e volume, né? E eu vou até colocar aqui, ó, também, ó, a quantidade de árvores, né? Porque a quantidade de árvore de um ano para outro pode mudar assim, né? Mesmo que, por exemplo, você não tenha feito um desbaste, as árvores mortas de um ano para o outro, ela vai fazer com que diminua a quantidade de árvores, então é importante você também colocar isso no seu relatório. Então é importante também você destacar relatórios por parcela, por hectare, por talhão, tá? Tudo isso vai dar muito mais riqueza de informações no seu relatório de inventário, consequentemente, você vai ter mais parâmetros para avaliar, você vai conseguir verificar aí quais são os principais aspectos que estão variando de um local para o outro, né? Naquela parcela, né? Quanto que está dando de valores ali de um ano para o outro. Naquele local aí, num hectare, né? A vantagem de se trabalhar com hectare é que a gente trabalha aí por unidade diária, então isso também é muito importante, tá? Ou também naquele talhão, como que está a variação naquele talhão de um ano para o outro. E aí, olha só, mais alguns tipos de gráficos, né? Aliás, de cálculos que são específicos de inventários contínuos, que são esses aqui, ó, incremento corrente anual e incremento médio anual. Qual que é a diferença de um para o outro? O incremento corrente é simplesmente quanto que aquela floresta ganha de volume de um ano para o outro. É o incremento corrente, né? No ano corrente, quanto que aquela floresta ganhou em volume. Já o incremento médio anual é a média de ganho de volume, tá? De um ano, aliás, ao longo dos anos. Por exemplo, se a gente fez um inventário no ano passado, em 2021, e a gente faz um inventário agora nesse ano de 2022, esse aumento de volume do ano passado para cá é o incremento corrente, tá? Já o incremento médio é se aquela floresta tem, vamos supor, 10 anos de idade, é o total de volume dividido pelos anos. Então, você vai ter uma média de ganho de volume ao longo dos anos, tá? E aí, olha só, eu até separei aqui alguns gráficos para a gente entender também esses conceitos e como que você vai verificar isso aí na prática, tá? Maurício mandando boa noite. Fala, Maurício, beleza? Vamos lá, vou até mostrar para vocês aqui, ó, exemplos aqui de incremento corrente e incremento médio, tá? O incremento corrente, olha só, isso aí que vocês estão vendo, são gráficos de incremento corrente. Até para aumentar a tela aí, ó. Isso aqui, ó, aqui no eixo X, a gente tem ó, o ICA, em um plantio florestal que eu dei assistência, né, de 2001 para 2002, de 2002 para 2003, 2003 para 2004 e assim por diante até 2009. E aqui no eixo Y, a gente tem os valores em metros cúbicos por hectare, tá? Então, percebam que aqui, olha só, de 2003 para 2004, teve mais ou menos aqui um ganho de 20 metros cúbicos por hectare nesse plantio. De 2004 para 2005, o ganho de volume foi de 40 metros cúbicos por hectare. Mas aí, olha só que interessante. De 2005 para 2006, essa floresta teve uma diminuição de volume, né? Ela até então, ela tinha ali um incremento corrente de 40, e aí de um ano para outro, ela teve um incremento corrente, tá? Só que foi menor, tá? Foi aqui de menos de 10, vamos colocar aqui 8, 9 metros cúbicos por hectare. Ou seja, essa floresta diminuiu digamos assim, de tamanho, de volume? Não. Ela teve um incremento, só que foi um incremento menor do que no ano anterior, tá? Então, aqui a gente já faz uma avaliação onde existem duas possíveis interpretações, né? De repente, isso aqui rende até um vídeo só sobre isso, tá? Existem aqui duas possíveis interpretações. Uma é que existiu algum fator aí que fez com que aquela floresta, de fato, aquelas árvores diminuíssem o ritmo de volume, pode ser ali uma estiagem,
pode ser a própria competição entre as árvores, que fez com que tivesse ali uma diminuição do ritmo de volume, ou uma outra possível explicação é que, logo depois que tenha sido feito esse inventário aqui de 2004 para 2005, pode ser que essa floresta ela tenha sofrido um desbaste, né? Foram retiradas ali árvores, né? Um desbaste de tirado as árvores mais finas, né? Tirou as árvores mais finas, as árvores mais grossas, elas ganharam espaço, tiveram menos competição por água, nutrientes e luz. Então, as próprias árvores remanescentes, elas tiveram novamente um ganho de volume, tal qual que compensou o volume retirado do desbaste e ainda ficou com um saldo levemente positivo, tá? Então, ó, isso aqui, ó, é uma fonte de consultoria, de riqueza, de aprendizado muito grande, você fazer esse tipo de análise de incremento corrente em florestas plantadas, tá? E aí, ó, eu falei lá de incremento médio, né? Enquanto o incremento corrente, ele sofre essas variações maiores, já o incremento médio, olha só, ele, desse mesmo plantio, desse mesmo povoamento, ele fica mais estável, tá? Então, olha só, aqui, ó, como ele é a média, então, de 2002 para 2013, ele estava com uma média de 10 metros cúbicos por hectare ano. De 2003 para 2004 subiu para 15, de 2004 para 2005 ficou em torno aqui de 23. Aí lembra aquela diminuição que a gente viu lá do incremento corrente? Então ela fez com que diminuísse um pouco o incremento médio de algo em torno aqui de 19 metros cúbicos por hectare ano, tá? Então você fazer a análise de incremento corrente, incremento médio em inventários contínuos é fundamental para você avaliar aí essa questão da dinâmica do povoamento, como que está o crescimento, como que as intervenções estão influenciando no povoamento florestal, se você precisa ou não fazer intervenções no plantio florestal, isso tudo vai, você consegue ter essas respostas através aí da análise de incremento corrente e incremento médio, tá?